Gama, hein? Não teve folga, treinando um dia atrás do outro. Lá não teve moleza não, hein, Mari? Igual pra gente aqui. Não, imagina, a gente ficou o tempo todo. Não é? Todo. Uhum. Já outros clubes tiveram folga, mas não, o dinizismo precisa encaixar. É isso, Pedro Henrique Torres? Precisa por demais encaixar. Tudo bem, Bruno? Beijo no seu coração, um abraço para todos aí. Enfim, Donk, Mari, todo mundo que está por aí. Rafael Marques, um beijo e um abraço para você também, mas você já falou muito com o pessoal, não precisa mais se apresentar, não. Um beijo e um abraço para você também, meu queridíssimo amigo Pedro Henrique. Estava na famosa de fora aqui, aguardando um tempão. A outra é sua, né? A outra é minha, exatamente. Então foi assim que a gente batalhou aqui. Estamos nesse dia aqui, vai ter um belo jogo na quinta-feira, a gente espera no estádio Newton Santos, o Botafogo e Vasco, mas esse Vasco aí tá precisando se acertar, né, Rafa? Falando mais da equipe do Fernando Diniz, tem umas questões na defesa, você acha que pode, enfim, acertar mais durante esse período, embora não possa ser de imediato, porque na Copa do Brasil o Cuesta não pode jogar, o Robert Renan, que chegou também, ainda não está ali totalmente entrosado com os companheiros, provável que seja Hugo Moura e Lucas Freitas na defesa, tudo bem? Um abraço. Um abraço mais uma vez a você, ao Fã de Esporte. Então, Pedro, eu acho que o Diniz não vai inventar, né? Jogo decisivo, importante demais para o Vasco seguir na Copa do Brasil, não tem nenhum problema. A Copa do Brasil não atrapalha ninguém, já não atrapalha habitualmente nesse calendário adaptativo, com os jogos decisivos de semifinal e final indo para dezembro, atrapalha menos ainda, então o Vasco precisa levar a sério a competição, como levou ano passado, e foi até a semifinal, e por pouco não chegou à decisão para enfrentar o Flamengo. Então, tá tudo igual, empate no jogo em São Januário, o Vasco tem condições de fazer um jogo competitivo no Newton Santos e ficar com a vaga, não vai ser nenhum absurdo se isso acontecer. Então, bola de segurança é uma manutenção da dupla composta pelo Hugo Moura e pelo Lucas Freitas. Aspectos positivos e negativos, tecnicamente o Vasco ganha na saída de bola, são dois jogadores com mais qualidade no passe, mas em termos de jogada aérea, principalmente em relação ao Lucas Freitas, o Vasco perde muito. E o Botafogo sabe disso, né? O David Ancelotti, naturalmente, vai montar uma estratégia para tentar explorar essa deficiência da linha defensiva do Vasco. Mas sim, a dinâmica de jogo do Vasco tem sido satisfatória, mesmo quando o resultado não vem, mas a fragilidade defensiva é um problema específico, não só desse Vasco, como também de praticamente todos os times que o Diniz comandou. Agora, para esse jogo de quinta-feira, o torcedor está pensando no Campeonato Brasileiro também, a situação não é nada cômoda, dá para dizer que é o mesmo número de pontos que o Vitória tem, que é o primeiro na zona de rebaixamento, com 22, né? Que o Vasco está 2 posições acima, mas mexe demais com o coração do torcedor a Copa do Brasil, a possibilidade de avançar. Você colocaria, pensando, fosse um pouco com a cabeça do Diniz, que às vezes é difícil pensar com a cabeça do Diniz, porque ele é muito inquieto, criativo. Iria novamente com o Verratti à frente, ou colocaria um ataque mais móvel, fez tanto sucesso quanto naquela histórica goleada de 6-0 você sobre o Santos. Você pega o recorte e tenta transformar a parte no todo, né? O futebol tem muito disso, né? Funcionou muito bem de uma maneira num jogo específico contra um time destroçado emocionalmente, como o Santos já estava, continua estando, mas estava pior naquela oportunidade, ainda com o Cláudio Xavier como treinador. E aí parte do princípio que aquilo ali é o Vasco ideal, o melhor dos mundos, não se mexe mais. Não funciona assim, cada jogo tem sua história e o encaixe de um time ele é concluído mediante a repetição de uma formação jogo após jogo. O histórico do Verratti ainda o credencia a ser titular. A presença dele em campo ajuda a segurar a ação defensiva adversária. É uma referência necessária para que os jogadores de meio campo, o Coutinho, o Nuno Moreira, consigam ter espaço para essa construção ser mais próxima do gol oponente. Então, pensando com a minha cabeça e da do Diniz, provavelmente o Verratti tem que se manter no time para o clássico de quinta-feira. É isso, pensar com a cabeça do Diniz é difícil. Quinta-feira, então, Newton Santos, 21h30 vai ter esse jogo. Vasco e Botafogo empataram em 1-1. Vasco não levou a vantagem dentro de casa, né? Não conseguiu fazer a sua vantagem, embora tenha sido melhor, na maioria da análise dos críticos, nesta partida. Então a gente vai esperar esse jogo na quinta-feira. E o Vasco no domingo já tem um desafio grande em São Januário contra o Ceará. Aí eu queria saber se o Bruno Vicari costuma pensar um pouco, às vezes, com a cabeça do Diniz, como é que fica esse negócio, porque o Bruno Vicari é um rapaz multitarefas, né? Então ele pensa de todas as maneiras. Gostaria de saber, Bruno Vicari, se você pensa muito
com a cabeça de Fernando Diniz. Pedro, você precisa ver quando ele dá bronca, viu? Ele tava um pouco triste comigo, o Diniz. Exatamente. Mas, por outro lado, o meu coração estava triste, viu, Pedro? Nessas últimas semanas, mas agora ele está mais quentinho, porque o Pedro Ivo mandou voltou. Um beijo no meu coração. Isso. Agora virei essa página, viu, Pedro? Olha que é para poucos, hein? Você receber o beijo em rede nacional do poeta da nação é para poucos, viu, Bruno? Direcionado pro Isso. coração. Obrigado. O carinho é mútuo. Estamos numa semana de amor. Um abraço. Aqui, ó. Tá guardado aqui, ó. E a Obrigado, data FIFA viu? não faz, né? Pois Isso. E a data FIFA não faz. Essa é a amizade. Tá aí, você acompanhando nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando um pouquinho desse confronto Vasco da Gama e Botafogo pela Copa do Brasil. O primeiro jogo foi em São Januário e o placar foi 1-1, isso mesmo. Agora já com algumas modificações, o Vasco tem ali à disposição os reforços que não foram, inclusive, relacionados para o jogo da ida e agora na volta vão estar à disposição, exceto Carlos Cuesta. Lembrando que Carlos Cuesta, ele chegou depois, né? O Vasco fez ali uma engenharia para conseguir contar com o atleta para a competição do Brasileiro, porém, na Copa do Brasil em específico, ele não vai estar à disposição, pelo menos nesta fase, né? Se o Vasco, por exemplo, avançar e vencer ali o Botafogo, seja nos pênaltis ou no tempo normal, o Vasco conseguir se classificar, aí sim Carlos Cuesta vai poder ser regularizado para o confronto de Vasco e Bahia ou Vasco e Fluminense. Lembrando que caso o Vasco avance de fase, vai enfrentar alguma dessas duas equipes. O jogo de ida, lembrando também, né, que foi 1-0 para a equipe do Bahia. O Bahia venceu ali o Fluminense e tá ali com, digamos assim, um pezinho na frente ali da equipe tricolor. Já o Vasco, né, eu lembrei de várias situações envolvendo o Gigante da Colina, mas também tem mais situações. Uma delas é sobre o Botafogo, né? Eu falei só da parte do Vasco, mas o Botafogo também tem mudanças. Uma delas é a negociação envolvendo o goleiro John que salvou o Botafogo no jogo em São Januário. Ele foi negociado com a equipe do Nottingham Forest. Então, ele está fora desse jogo. Quem vai ser o goleiro titular, a princípio, será o Neto. E aí, a gente pode aqui esboçar mais ou menos a escalação do Vasco e esboçar mais ou menos a escalação do Botafogo. Vamos lá, começar pelo Botafogo, que é o mandante da equipe, o mandante do confronto, na verdade. A equipe é a seguinte: goleiro Neto, lateral direito Vitinho, lateral esquerdo a tendência que é o Alex Telles, lembrando que o Cuiabano foi negociado, mas já voltou por empréstimo em questão de 4 dias, mas deve ser banco de reservas. Como zagueiros titulares, Alexander Barbosa e Caio Fernando, ou Caio Pantaleão, assim na maneira que vocês quiserem chamar. Como volante, no caso, seria Danilo e Marlon Freitas, e armando jogada Savarino. Pela ponta direita, a tendência que seja ali é uma equipe, tipo assim, muito ofensiva, né? O Botafogo ali pode ter o Montoro, pode ter, por exemplo, atuando com 2 noves, então tem essa dúvida. Se for 2 noves, seria o Cris Ramos e o Arthur Cabral, né? Ali como referências. Então, assim, é uma situação que a gente não tem como prever muito, né? Como que o Botafogo vai armar essa equipe. Mas eu imagino ali no 4-3-3, né? Botando apenas um 9. Mas é uma situação que a gente tem que analisar melhor e ter mais cautela para poder analisar, até porque teve paradas, teve mudanças ali que o próprio Ancelotti deve ter feito ali no Botafogo. Então, assim, é muito complicado. Mas, né, eu imagino que seja atuando ali com o Savarino, né, como o meio armador, na ponta direita o Arthur, ponta esquerda Montoro e na frente o Arthur Cabral, ou até mesmo o Cris Ramos, né? O Cris Ramos ele ficou de fora do jogo contra o Vasco, né? Saiu do jogo, na verdade, por conta de uma concussão, ele sentiu ali um choque de cabeça e acabou sendo substituído, mas eu acho que ele pode talvez já retornar e ser importante para a equipe do Botafogo. Já o Vasco da Gama com retornos importantes, um deles é o Paulo Henrique e o outro é o Tietê. A tendência é que o Vasco venha a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique. Aí na zaga tem aquela dúvida se vai ser Hugo Moura ou Lucas Freitas. Hugo Moura e Lucas Freitas ou Hugo Moura e Robert Renan. Lembrando que o Extra está fora. Pelo lateral esquerdo seria o Lucas Piton.
Volantes, se realmente retornar o Tietê e Barros. E armando jogada, Felipe Coutinho. Pela ponta direita, Ryan, ponta esquerda, Nuno Moreira. E na frente, o Pirata, Pablo Verratti. Essa é a provável escalação do Vasco e também a provável escalação da equipe do Botafogo. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!